Como você sabe, chegamos ao final desse extraordinário livro Kryptonita. E eu quero deixar aqui para você perguntas para discussão, onde você estará tendo a oportunidade de aprender muito mais sobre o livro, porque com perguntas e respostas você estará ampliando o seu conhecimento. Mas antes, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e também não esqueça de curtir o nosso canal. Curta o nosso canal e, se possível, deixe aqui o seu comentário. E se você também tiver algum livro que gostaria de estar sugerindo, será muito bem aceito. Perguntas para discussão. Lição 2. O poder do Temas de destaque nos capítulos 4 a 7. Capítulo 1. Paulo escreve que, como os coríntios não honraram o corpo de Cristo, muitos entre eles estavam fracos, doentes e até morrendo prematuramente. Isto ainda se aplica a nós hoje. E a Bíblia diz que afetava a muitos. Como isso difere do que você tem sido ensinado a respeito da Igreja, o corpo de Cristo? Porque é importante que todos os crentes entendam isso hoje. Segundo, muitos no corpo de Cristo falham em alcançar seu potencial devido à prática do pecado na igreja, mas esta não é a única razão pela qual cristãos ficam doentes, fracos e morrem prematuramente. Por que é tão importante fazer essa distinção? Quais são algumas das outras razões para as aflições dentro da igreja? Terceiro, no Ocidente, temos uma mentalidade muito individualista, mas vemos que quando Acã pecou contra Deus, todo Israel foi afetado porque eram um só corpo. Como essa verdade afeta a forma como você vê o seu papel dentro do corpo de Cristo? Quarto, a criptonita espiritual é um pecado consciente. Acã sabia que era errado pegar os despojos para si, e os coríntios estavam cientes de que a bebedeira, a glutonaria e o egoísmo durante a ceia também eram pecado. Ambos exemplos causaram fraqueza e morte entre aqueles que não fizeram nada de errado. Por que você acha que Deus leva tão a sério o pecado em seu corpo? Por que acha que Ele quer que demos grande valor não só ao crente como pessoa, mas ao corpo de Cristo como um todo? Lição 3. Kryptonita. Temas de destaque nos capítulos 8 a 10. Primeiro, você consegue imaginar se uma situação como a de Justin e Angela realmente acontecesse? Claro que não. Porém, quais semelhanças existem com a forma como os cristãos tratam seu relacionamento com Deus? O que você diria a alguém que trata o cônjuge dessa forma? O que diria a alguém que trata Deus dessa forma? Segundo, o pecado consciente é a criptonita espiritual. E a criptonita espiritual é a idolatria. Muitos frequentadores da igreja
estão, na verdade, adorando ídolos. O que isso significa? O que é a idolatria num país que não se curva diante de estátuas e ídolos? Terceiro, a idolatria não é algo normalmente ensinado na maioria das igrejas. O que mais se destacou para você no que aprendeu nesta lição sobre idolatria? Por que você acha que isso se destacou mais? Quarto, continuamente ao longo da Bíblia, Deus iguala a idolatria ao adultério. Com as suas próprias palavras, diga por que você acha que Deus faz isso? O que a palavra diz sobre o relacionamento que ele nos oferece? Quinto, a idolatria começa ao adorarmos a criação ao invés de ao Criador. Qual é a resposta de Deus a esse comportamento? Por que Deus se distanciaria daqueles que não o escolheram? Por que você acha que a afinidade com o homossexualismo é um sinal indicador de que a sociedade tem abraçado a idolatria? Sexto, se quisermos reconhecer a idolatria, temos que entender a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é obediência aos mandamentos de Deus e não cantar uma canção lenta. Como esse entendimento sobre adoração muda a forma como você pensa sobre a vida cristã? Quem na sua vida você tem visto dar o melhor exemplo de um estilo de vida de adoração a Deus? Lição 4: A idolatria moderna. Temas de destaque nos capítulos 11 a 14. Primeiro, a história da desobediência de Saul ao salvar alguns dos amalequitas nos mostra a raiz da idolatria na igreja. Como a cobiça de Saul se iguala à idolatria. Segundo, Samuel disse a Saul que a teimosia é o mesmo que a idolatria. É quando nos apegamos mais ao que nós queremos do que ao que Deus declarou ser sua vontade. E assim, como vemos na vida de Saul, isso abriu a porta para um pecado muito maior em sua vida. Como isso é idolatria? Por que leva a pecados maiores? Terceiro, a cobiça é o que nos leva à idolatria, e na verdade é a própria idolatria. Porém, o contentamento é o que leva à santidade. Quando você olha para os seus próprios objetivos, prioridades e hábitos, qual você diria que é mais forte na sua vida? Cobiça ou contentamento? Como você pode buscar uma vida de maior contentamento? Quarto, apesar de o contentamento ser necessário em toda a vida cristã, não podemos confundi-lo com complacência. Com as suas próprias palavras, diga como esses dois se diferem. Como você sabe se alguém é contente ao invés de complacente? Quinto, outro esclarecimento importante a lembrar é que a idolatria nunca é quando um crente cai em pecado, mas somente quando é dado ao pecado. De acordo com tudo que aprendeu até agora, como você pode discernir a diferença entre esses dois casos? Sexto,
Se quisermos entender que o pecado voluntário é a criptonita espiritual, também temos que entender que Deus nos oferece uma vida completamente nova, com uma nova natureza, a natureza dele. Você já percebeu que é possível não ser propenso ao pecado, mas, ao contrário, ser propenso ao que é correto? Como isso faz você sentir sabendo que essa transformação é possível e até esperada na sua vida? Lição 5. Um Jesus falsificado. Temas de destaque nos capítulos 15 a 18. Primeiro, o propósito de Deus ao salvar você foi trazê-lo para perto dele. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Por isso, é necessário despir-se das coisas do mundo, pois ele deseja um relacionamento autêntico com você. O que isso significa? Como sabe se você já fez isso? Segundo, imagine o desapontamento de Deus quando as pessoas que ele anseia trazer para perto dele recusam-se a ir até ele, mesmo após declararem que são salvas por ele. Como você se sentiria se você se casasse com uma pessoa e ela se recusasse a dividir o quarto com você, e se sequer falasse ao telefone com você, e se apenas interagisse com você através de outra pessoa? Que tipo de relacionamento você teria com ela depois disso tudo? Terceiro, Arão permaneceu no acampamento. Então podemos dizer que ele estava mais confortável no acampamento com as pessoas do que na presença de Deus na montanha. Algumas pessoas são assim, mais confortáveis na igreja do que na presença de Deus. Como você reage quando sente a presença de Deus? Quarto, Israel tinha um sumo sacerdote. Declara que Yahvé os havia libertado do Egito e adorava Yahvé com ofertas e sacrifícios, ao mesmo tempo focando esta atenção a um bezerro de ouro, tudo para poder seguir seus próprios desejos. Se Israel podia declarar todas essas coisas com o nome correto e mesmo assim apresentar uma adoração falsa e abominável, você acha que a igreja de hoje pode fazer o mesmo? O que isso pareceria? Quinto, Israel obedecia alguns dos mandamentos de Deus, mas negligenciava outros. Igrejas no mundo todo fazem essa mesma coisa ao escolherem passagens que gostam e ignoram aquelas que nos desafiam a viver vidas santas, completamente devotas a Deus. Como saber se estamos adorando ao verdadeiro Jesus e não a um Jesus falsificado? Lição 6. Onde tudo começa. Temas de destaque nos capítulos 19 a 21. Primeiro, como um Yahvé falsificado surgiu em Israel e como um Jesus falsificado surge na igreja. Ambos são resultados de um coração endurecido devido à falta de arrependimento verdadeiro. Segundo, essa lição aborda bastante o arrependimento, sua necessidade,
seu papel no Evangelho e o que realmente significa. Como isso é similar ou diferente da forma como você foi ensinado sobre o arrependimento no passado? Isso muda a forma como você pensa sobre o Evangelho? Se sim, como? Terceiro, todos os evangelhos começam com a história de João Batista, que pregava arrependimento dos pecados. Isso significa que o Evangelho de Jesus sempre começa com arrependimento. Como você se sente em relação a essa declaração? Por que o arrependimento é tão importante para o Evangelho? Quarto, não há fé verdadeira em Jesus Cristo sem arrependimento do pecado consciente. Se nos apegarmos ao pecado e dissermos que somos cristãos, então estamos enganados. Por que você acha que Deus se importaria tanto com a forma como vivemos? Quinto, lembre-se da história de Juste e Ângela. Como Ângela não fazia ideia de que tinha que deixar seus ex-namorados para trás quando se casou. Como todas estas pessoas que não conhecem Jesus devem saber que precisam se arrepender se não lhe dissermos. O que pode acontecer conosco se falarmos para as pessoas pararem de pecar? Por que é importante calcular o custo de compartilhar o Evangelho completo? Sexto, nós somos definidos pelas nossas ações, não pelas nossas intenções. Isso mostra o poder do Evangelho, que pode transformar o nosso ser por inteiro. Como isso mostra que o arrependimento é algo bom e positivo? Usando as suas próprias palavras, explique como a existência de Deus por arrependimento é, na verdade, a misericórdia dele por nós. Lição 7. Verdade, tolerância e amor. Temas de destaque nos capítulos 22 a 24. Primeiro, Judas queria descrever sobre a maravilha da nossa salvação, ou as coisas boas, mas teve que avisar seu público sobre as pessoas que estavam transformando a graça de Deus numa licença para o pecado. Na sua vida, você já se permitiu negligenciar os avisos de Deus, falando apenas as coisas boas? Por que é importante guardar os avisos como parte da sua vida e do seu discurso? Segundo, a razão pela qual a Igreja tem se tornado tolerante ao pecado é que temos um entendimento equivocado sobre o que é o verdadeiro amor. O amor de verdade requer a verdade, e a verdade é sempre uma perspectiva eterna. Como manter uma perspectiva eterna muda o que é importante na sua vida. Terceiro, amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. É isso que distingue o amor cristão do amor deste mundo. Sem os mandamentos de Deus, como você descreveria qualquer diferença entre o amor de Deus e o amor do mundo? O amor sem a verdade de Deus atrelada a ele não é amor verdadeiro, é uma falsificação. A nossa cultura está se afastando desse amor e é por isso que a Igreja está motivada em relação a um Jesus falsificado. Como você se sente a respeito de falar a verdade em amor?
Por que você acha que tantas pessoas se sentem desconfortáveis com a verdade? Lição 8: Matando a Criptonita. Temas de destaque nos capítulos 25 a 28. Primeiro, alguns crentes ignoram o pecado porque não estão cientes da realidade de que seu pecado machuca o coração de Deus. Outros cristãos acreditam na mentira de que somos simplesmente pecadores por natureza e o sangue de Jesus é poderoso o bastante para nos libertar da sentença do pecado, mas não pode nos libertar da escravidão do pecado. Esses são crentes com a criptonita, o pecado consciente e habitual. Como uma dessas crenças tem influenciado a sua vida? Como você as tem visto influenciar outros que se dizem cristãos? Segundo, um terceiro grupo de crentes são os cristãos genuínos que pecam conscientemente, mas é uma luta constante para eles. Eles querem sair disso, mas ainda não descobriram, a partir da palavra de Deus, como viver livre do pecado. A vergonha de seu pecado os mantém no pecado. Quais verdades desta lição você compartilharia como um crente nessa condição? Terceiro, nessa lição, eu compartilho meu testemunho de como Deus me libertou da luxúria e da pornografia. O que mais inspirou você nesse testemunho? Por quê? O que o desafiou mais? E por quê? Quarto, a libertação do pecado vem a partir da tristeza segundo Deus, não a partir da tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus reconhece a dor que o nosso pecado causa a Deus, mas a tristeza segundo o mundo está apenas preocupada como o nosso pecado afeta o nosso futuro e a nós mesmos. Por que você acha que Deus só liberaria a graça para nos libertar se tivermos um tipo de tristeza e não a outra? Como você explicaria a diferença entre essas duas tristezas na sua própria vida? Quinto, muitas histórias de super-heróis capturam a nossa imaginação, porque conectam com um anseio em todo o coração humano. Os crentes da igreja primitiva eram os super-humanos daquela época. Como podemos nos tornar os super-humanos dos dias de hoje? Como isso mudaria a forma como o mundo pensa sobre Deus? Sexto, Deus é um guerreiro e nós fomos criados para ser como Ele. Jesus convocou todas as 7 igrejas em Apocalipse para vencer, o que significa que somos chamados para a vitória e temos um inimigo para derrotar. Enquanto você pensa sobre essa mensagem inteira, como ela mudou a forma como você acha que Deus o chama para vencer nesta vida? Como mudou a forma como você enxerga a si mesmo, outros crentes e a igreja como um todo? Salvação disponível para todos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, versos 9 a 10. Deus quer que você viva uma vida abundante. Ele é apaixonado por você e pelo plano que tem para a sua vida. Porém, há apenas uma forma de começar a jornada para o seu destino: recebendo a salvação através do Filho de Deus, Jesus Cristo, através da morte e da ressurreição de Jesus. Deus atribuiu o caminho para que eu e você entremos em seu reino como filhos amados. O sacrifício de Jesus na cruz tornou a vida eterna e abundante gratuitamente disponível a nós. A salvação é um presente de Deus para nós. Não podemos fazer nada para conquistá-la, nem merecê-la. A fim de receber esse presente precioso, primeiro reconheça o seu pecado de viver independente do seu Criador, pois essa é a raiz de todos os pecados que você já cometeu. Esse arrependimento é uma parte essencial do recebimento da salvação. Pedro deixou isso claro no dia em que 5.000 foram salvos no livro de Atos. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3,19. A Bíblia declara que todos nós nascemos escravos do pecado. Essa escravidão está enraizada no pecado de Adão, que começou o padrão de desobediência consciente. O arrependimento é uma escolha de se afastar da obediência a si mesmo e a Satanás, o pai da mentira, e voltar-se para a obediência ao seu novo mestre, Jesus Cristo, aquele que entregou a vida por você. Você deve dar o senhorio da sua vida a Jesus. Tornar Jesus Senhor significa deixar que Ele seja o dono da sua vida, espírito, alma e corpo. Tudo que você é e possui, a autoridade dele sobre a sua vida torna-se absoluta. No momento em que você fez isso, Deus o liberta da escuridão e o transfere para a luz e a glória do reino dele. Você simplesmente sai da morte para a vida, torna-se filho dele. Se você quiser receber a salvação através de Jesus, ore essas palavras: Deus, no céu, eu reconheço que sou um pecador e estou abaixo do seu padrão de santidade. Mereço ser julgado pelo meu pecado pela eternidade. Obrigada por não me deixar neste estado, pois creio que o Senhor enviou Jesus Cristo, o seu único Filho que nasceu da Virgem Maria, para morrer por mim e carregar o meu julgamento sobre si na cruz. Creio que ele ressuscitou no terceiro dia e agora está assentado à sua direita como meu Senhor e Salvador. Então, hoje me arrependo da minha independência de ti e entrego a minha vida eternamente ao senhorio de Jesus Cristo. Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Entre na minha vida através do teu Espírito e transforma-me num filho de Deus. Renuncio às coisas das trevas, às quais eu me apegava antes,
e a partir de hoje não viverei mais para mim mesmo, pela tua graça viverei por ti, quem entregou a si mesmo por mim, para que eu viva para sempre. Obrigado, Senhor. A minha vida agora está completamente nas tuas mãos e, de acordo com a tua palavra, eu nunca serei envergonhado. Em nome de Jesus. Amém.